surgimento do Estado moderno absolutista. Neste vídeo, nós vamos tratar das características que vão ocorrer no final da Idade Média, que vão caminhar para o surgimento desse novo modelo de Estado, que é o Estado moderno absolutista. Espero que vocês gostem, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, deixe um comentário e vamos para o vídeo. Como era esse novo Estado absolutista? Bem, como estamos num período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, esse novo Estado também vai apresentar características ambíguas, trazendo dentro de si tanto elementos do feudalismo como elementos da nova classe burguesa emergente. Então, por um lado, ele vai ser um Estado feudal, com uma burocracia administrativa composta por grandes senhores feudais, mas, por outro lado, será também um Estado dinâmico, unificador de mercados, eliminador de barreiras que travam o comércio, uniformizador de moedas, pesos e leis, o que vai favorecer a atividade burguesa, e também irá empreender conquistas a novos mercados. Quais foram as mudanças na Baixa Idade Média que desencadearam o surgimento do Estado absolutista? Na Baixa Idade Média, o cenário político europeu era o quê? Uma Europa fragmentada em diversos feudos, onde os senhores feudais eram senhores absolutos de seus territórios, e a figura do rei, portanto, se tornara simbólica. Portanto, na Baixa Idade Média, o cenário político europeu sofreu transformações que vai romper com o caráter local que o poder assumia durante o auge das relações feudais. Entre esses fatores, nós vamos ter o aparecimento de novos grupos sociais, como a burguesia mercantil, que necessitava de uma padronização do peso, da medida, das leis, dos tributos, do território, de uma língua, para poder comercializar com mais facilidade dentro daquele território. Portanto, essa classe passa a exigir uma nova organização política, e isso vai de encontro à figura do rei. Outro fator que vai contribuir são as crises de abastecimento, as guerras, as reformas religiosas, que vão se desenvolver nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, e, portanto, esses fatores vão abrir caminho para um gradual processo de centralização política na autoridade monárquica. Ou seja, as necessidades da burguesia de padronizar a organização política de um território vão de encontro às necessidades do rei de se fortalecer enquanto autoridade monárquica, uma vez que ele se encontrava desprestigiado diante de uma Europa fragmentada em feudos, sob domínio dos senhores feudais. A burguesia apoia o rei em troca de favores. Para que pudessem reafirmar seu poderio, muitos reis contaram com o expresso apoio da burguesia local, que tinha uma série de interesses por trás da ascensão do rei no regime absolutista. Com a presença de um Estado centralizado, seria possível implementar uma série de padrões monetários e fiscais que permitiriam a ampliação das atividades comerciais burguesas. Portanto, havia um interesse entre a burguesia e o rei. Além disso, a formação de exércitos também viabilizaria uma situação mais segura para que os deslocamentos comerciais fossem realizados. Não é à toa que as grandes potências econômicas globais hoje também possuem grandes forças armadas com bases distribuídas pelo mundo. Por quê? Porque o exército é quem garante a circulação de mercadorias mundo afora. E isso começa aqui na formação dos Estados nacionais. Nesse slide aqui nós podemos entender como se deu esse acordo entre o rei e a burguesia. O rei tem interesses políticos de se fortalecer perante os outros senhores feudais, e a burguesia tem interesses econômicos que poderão ser viabilizados pelo rei. Portanto, surge assim o regime absolutista de um casamento entre o rei e a burguesia. O Estado centralizado na figura do rei absolutista permitiria a criação de um Estado forte e centralizado, a criação de padrões monetários e fiscais, que favoreceriam a atividade burguesa comercial, mercantil, como, por exemplo, a padronização de uma moeda, de um conjunto de impostos, de um conjunto de medidas e pesos que regulamentassem a atividade burguesa em todo aquele território, a criação de um exército para garantir a segurança da comercialização e, assim, garantiria por tabela a ampliação das atividades comerciais. E assim o rei, ao estimular, ao padronizar as regras para a comercialização mercantil da burguesia, ele agora tem o apoio da burguesia para o fortalecimento de sua atuação política, como também ele poderá cobrar impostos sobre essa atividade mercantil burguesa e assim ampliar a máquina administrativa, a máquina militar e ampliar seus poderes de atuação no território. Portanto, uma mão lava a outra.
O rei ajuda a burguesia e a burguesia fortalece o rei. À medida que a figura do rei absolutista se fortalece, ela vai inspirar pensadores a escrever sobre o rei absoluto. E muitos desses intelectuais vão passar a concordar com a existência de um rei que estivesse acima do restante da população, como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Rousseau. Maquiavel, em sua obra O Príncipe, ele aconselha os governantes sobre como governar e se manter no poder. Em O Príncipe, Maquiavel aconselha os governantes sobre como governar e manter o poder absoluto, mesmo que seja necessário utilizar da força militar para alcançar tal objetivo. É nesse livro que ele sugere a famosa expressão "os fins justificam os meios", que transmite a ideia de que não importa o que o governo faça em seus domínios, tudo é válido para manter-se como autoridade. Thomas Hobbes, ele vai dizer que o homem precisa de um Estado para mediar conflitos entre eles próprios, e isso se fará através de um contrato social, onde os homens transferem o poder ao monarca, e esse monarca decide sobre eles, o que colocará limites ao poder dos indivíduos em nome do bem-estar comum, uma vez que, para Thomas Hobbes, sem um poder absoluto maior, os homens se autodestruiriam. Enquanto isso, Jacques Rousseau defendia o direito divino dos reis, onde ele dizia que a ascensão do monarca ao trono condizia com a manifestação da vontade de Deus. Mas nós vamos ter também outras justificativas, para a existência de um rei absolutista, que é aquele rei que tem o controle do executivo, do legislativo e do judiciário, onde a vontade dele é que impera sobre todo o povo. Nós vamos ter também justificativas religiosas, sendo uma teoria política condizente com o seu tempo, que é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O absolutismo também buscou justificativas de natureza religiosa para defender a necessidade de um organismo político centralizado absolutista, poderoso. Por que absolutista? Porque o rei vai ter o controle de todos os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Então, portanto, sob tal aspecto, o direito divino dos reis, que é um conceito que foi criado nesse período pelos teóricos defensores do absolutismo, dizia que a ascensão do monarca ao trono condizia com a manifestação da própria vontade de Deus. Era a vontade de Deus que assim fosse. Dessa forma, quando os súditos iam contra as leis e ordens do monarca, eles cometiam uma ofensa contra os desígnios da natureza sagrada. Ou seja, eles cometiam um crime contra o rei e, ao mesmo tempo, um pecado contra a igreja. Assim, as doutrinas absolutistas acreditavam que o monarca deve habilmente distinguir a moral das razões de Estado para que pudesse alcançar seus objetivos. Ou seja, a moral da razão do Estado, ela difere da moral geral. O rei pode se utilizar de recursos imorais, não morais, para se manter no poder e assim garantir a ordem pública. Essa mentalidade vai ser legitimada por esses pensadores que nós vimos no slide anterior. Segundo o pensamento absolutista, defendido por esses autores, o rei deve ter a capacidade de equilibrar devidamente suas ações mediante a constante necessidade de se fortalecer e de fortalecer o Estado. E, ao mesmo tempo, obter reconhecimento do poder por ele exercido. Ou seja, o rei deve ter a capacidade de exercer o seu poder com total autoridade, mas deve também trabalhar para que a população reconheça nele a legitimidade para assim atuar. A queda do absolutismo e as revoluções liberais. Historicamente, o absolutismo viveu seu auge durante os 3 primeiros séculos da Era Moderna. Ao chegarmos ao século XVIII, as doutrinas estabelecidas pelo pensamento liberal e as diversas crises do poder monárquico foram responsáveis pela queda do absolutismo na Europa. Para exemplificar tal mudança, nós podemos apontar a Revolução Francesa de 1789, quando os franceses se cansaram da exploração do Estado monárquico absolutista, se rebelaram contra o rei e derrubaram a monarquia, instalando uma república e decapitando o rei. As alianças para o Estado absolutista nascer e morrer. Bem, ele vai nascer da aliança entre o rei e a burguesia,
lá atrás na Baixa Idade Média. Ele nasce dessa necessidade socioeconômica e política da época, né? Que era a necessidade de organizar um novo Estado, mas acabou se tornando parasitário e aristocrático, pois precisava cada vez mais de tributação. No final da Idade Moderna, então nós vamos ter aqui um período de esplendor dos reis absolutistas, que vai se opor ao empreendimento da burguesia lucrativa, né? E a capitalização em curso levada ao processo das revoluções burguesas, que vão derrubar as monarquias absolutistas, inaugurando o mundo contemporâneo, né? O mundo das repúblicas ou das monarquias constitucionais.